Ouça agora na Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Boa noite, famílias, sejam bem-vindos a mais um programa Ser Igreja Hoje, junto com o pessoal não, né? Eu, Patrícia do Gabriel. Eu, Carlos. A Pastoral Familiar de Londrina. Então, pessoal, muito obrigado, né, por você estar ligadinho aqui conosco mais essa noite. E também um abraço aí pro Carlão, que tá aqui nos serviços técnicos, aqui, nos apoiando, né? É isso aí, 21 horas e 2 minutinhos. Estamos já com o Juarez na linha e voltando, né, a conversar sobre a exortação do Papa Francisco, Amoris Laetitia, e que está sendo uma bênção, um retorno maravilhoso, amigos, até mesmo familiares, viu, Carlos? Ah, é, né? O pessoal, né, os parentes meus que moram lá em São Paulo, estão sintonizados. Beijo, tia, avó, primos, um beijo para vocês no coração. Eles falam, quem é o Juarez? Onde que eu posso encontrar mais material? Aonde que eu compro esse documento? Porque São Paulo tudo é muito meio assim, difícil, complicado, né? Sim. Então, através do nosso programa e com a bênção, né, que nós temos aí com o Juarez, tá? Os cada paulistas. Vez mais pessoas curtindo a nossa página também no Facebook, né? Acessando o nosso site, né? Verdade. Pra ouvir depois o programa e os materiais que nós disponibilizamos, né? Ó, pessoal, até depois eu vou pedir pro Carlos, viu, Carlos, pra gente colocar lá no site o aumento de audiência que nós tivemos. Ah, sim. Já estamos organizando aí. É isso aí. Logo, logo, em breve, vocês vão ver dados estatísticos da Pastoral Familiar Londrina. Isso aí. Né? Tendo acesso, visitação, compartilhamento. Então, pessoal, lembre sempre, se você está nos ouvindo, de convidar outras pessoas, né, para estar conosco. Você é importante para nós, senão aqui a gente não precisava estar. Exatamente. Bom, Juarez, tudo bem com você? Olá. Boa noite ao Carlão, né? Boa noite a todos os ouvintes. Tudo bem por aqui? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, meu amigo, muita chuvarada? Chuva de pedra, como diz, pedra d'água, né? Mas tem um granizo feroz aqui, mas tudo bem. A gente andou acompanhando aí, né? Que tristeza. Pois é. Mas são coisas que realmente que nós não podemos dar conta, né? A natureza, ela vem, se revolta contra a gente. Quem não perdoa nunca é a natureza, não adianta. É verdade, é bem isso. Obrigada, meu amigo, por estar conosco mais uma vez. Ok. Então vamos lá, que o tempo corre. Então, capítulo 8 é acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. E nós vamos falar de uma tal forma hoje para entrar dentro desse capítulo, que é muito importante também, tanto quanto os demais, né? Uhum. Então, no ensino eclesial sobre o matrimônio e a família, muitas vezes há uma tendência, talvez inconsciente, de abordar com um duplo enfoque essas duas realidades da vida. Por um lado, há os matrimônios e as famílias normais, entre aspas, que obedecem à regra, nos quais tudo está bem, está em ordem. E depois existem as situações irregulares, também entre aspas, que representam um problema. O próprio termo irregular sugere que há uma clara distinção. Portanto, quem se encontra no lado dos irregulares tem que dar como certo que os regulares estão do outro lado. Nessas situações, os ensinamentos da igreja podem ser danosos, podem dar a sensação de estar excluindo. O lema do Papa Francisco na exortação trata-se de integrar a todos. Está lá no parágrafo 297. Porque se trata de uma compreensão fundamental do Evangelho. Todos necessitam de misericórdia. Aliás, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. É isso mesmo. O Papa Francisco conseguiu falar de todas as situações sem classificar, sem categorizar, com esse olhar fundamental de benevolência
que tem algo a ver com o coração de Deus, com os olhos de Jesus, que não excluem a ninguém, que acolhem a todos e a todos concedem a alegria do Evangelho. Por isso, a leitura da Amores Letícia é tão reconfortante, é gostosa, é bom de ler. Ninguém deve se sentir condenado ou desprezado. Nesse clima de acolhida, o ensinamento da visão cristã do matrimônio e da família converte-se em convite, estímulo, alegria do amor, na qual podemos acreditar e que não exclui verdadeira e sinceramente ninguém mesmo. Algo mudou no ensino eclesial. Essa mudança de linguagem já era perceptível no caminho sinodal. E na Amores Letícia passou a ser o tom linguístico constante. Na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco dizia que deveríamos tirar os calçados diante da terra sagrada do outro. Essa atitude fundamental atravessa a exortação de uma forma geral. E é também a razão mais profunda para as outras duas palavras-chave, discernir e acompanhar. Essas palavras não se aplicam unicamente às situações chamadas irregulares. Veja que o Papa Francisco insiste nesse termo, chamadas irregulares, mas que valem para todas as pessoas, para cada casal, para cada família. Todas de fato estão a caminho e todas necessitam de discernimento e de acompanhamento. O discernimento é um conceito central dos exercícios ignacianos. Esses de fato devem ajudar a discernir a vontade de Deus nas situações concretas da vida. É o discernimento que faz da pessoa uma personalidade madura, e o caminho cristão quer ser de ajuda para se alcançar essa maturidade pessoal, não para formar autômatos, telecomandados, mas pessoas maduras na amizade com Cristo. Só ali onde amadureceu esse discernimento pessoal, é também possível alcançar um discernimento pastoral, que é importante, sobretudo, diante de situações que não correspondem plenamente ao que o Senhor nos propõe. Desse discernimento pastoral fala o capítulo 8º, que está interligado aos demais capítulos, mas especialmente aos capítulos 4 e 5, que nós já vimos, né, já falamos aqui também nesse programa, que o Papa Francisco definiu como centrais da sua exortação. Não podemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. Mesmo que já tenhamos falado aqui, eu recomendo a todos a meditação destas páginas. Elas nos animam a crer no amor e a confiar em sua força. É aqui que crescer, outra palavra-chave da Amores Letícia, tem sua principal sede. Em nenhum outro lugar manifesta-se tão claramente como no amor, que se trata de um processo dinâmico no qual o amor pode crescer, mas também pode esfriar. Eu repito, convido você, ouvinte, a ler, degustar esse delicioso capítulo 4, principalmente o 4. É importante notar um aspecto. O Papa Francisco fala aqui com uma clareza rara do papel que também as paixões, as emoções, o eros, a sexualidade têm na vida matrimonial e na vida familiar. Não é casual que o Papa cite aqui de modo particular São Tomás de Aquino, que atribui às paixões um papel muito importante, enquanto a moral moderna, muitas vezes puritana, desacreditou-as ou descuidou-as. É aqui que o título da exortação do Papa encontra sua plena expressão, Amores Letícia, ou Alegria do Amor. Aqui se entende como é possível chegar a descobrir o valor e a riqueza do matrimônio. Mas aqui se faz também dolorosamente visível quanto mal fazem as feridas de amor. Como são dolorosas as experiências de fracasso das relações. Por isso, o 8º capítulo chama a atenção e o interesse. De fato, a questão de como a Igreja trata estas feridas, de como trata os fracassos do amor, se tornou para muitos uma questão teste para entender se a Igreja é verdadeiramente o lugar no qual se pode experimentar a misericórdia de Deus. Esse capítulo 8º deve muito ao intenso trabalho dos 2 sínodos, às amplas discussões na opinião pública, eclesial. Aqui se manifesta a fecundidade no modo de proceder do Papa Francisco. Ele desejava expressamente uma discussão aberta sobre o acompanhamento pastoral de situações complexas e pôde fundamentar-se amplamente nos textos que os 2 sínodos lhe apresentaram para mostrar como se pode acompanhar, discernir
e integrar a fragilidade. O Papa Francisco faz explicitamente suas as declarações que ambos os sínodos lhe apresentaram. Os padres sinodais chegaram a um consenso geral que eu apoio, diz lá na 297, no parágrafo 297. Quanto aos divorciados recasados pelo rito civil, ele diz: acolho as considerações de muitos padres sinodais que quiseram afirmar que a lógica da integração é a chave do seu acompanhamento pastoral. Eles não só não devem sentir-se excomungados, mas podem viver e amadurecer como membros vivos da Igreja, sentindo-a como uma mãe que sempre os acolhe. Mas o que significa isso concretamente? Muitos se fazem com razão essa pergunta. As respostas decisivas encontram-se no número 300 da Amoris Laetitia. Elas oferecem certamente ainda matéria para posteriores discussões, mas são também um importante esclarecimento e uma indicação para o caminho que se deve seguir. Se se tiver em conta a variedade inumerável de situações concretas, é compreensível que se deveria esperar do sínodo ou desta exortação uma nova normativa geral de tipo canônico, aplicável a todos os casos. Muitos esperavam tal norma. Ficarão decepcionados. O que é possível então? O Papa diz isso claramente. É possível apenas um novo encorajamento a um responsável discernimento pessoal e pastoral dos casos particulares. E de como pode e deve ser esse discernimento pessoal e pastoral é o tema da sessão inteira da Amoris Laetitia, que vai dos números 300 até 312. Já no sínodo de 2015, no apêndice aos enunciados do Círculo Germânico, foi proposto um itinerário do discernimento do exame de consciência que o Papa fez seu. Ele tomou para si e passou isso dentro da Amoris Laetitia. Olha só. Deveria-se reconhecer, uma vez que o grau de responsabilidade não é igual em todos os casos, as consequências ou efeitos de uma norma não devem necessariamente ser sempre os mesmos. Aí uma nota de rodapé complementa esse pensamento. E também não devem ser sempre os mesmos na aplicação da disciplina sacramental, dado que o discernimento pode reconhecer que em uma situação particular não há culpa grave. Neste caso, aplica-se o que afirmei na Evangelii Gaudium, nos números 44 e 47. E o que ele dizia lá no 44 e 47? Um pequeno passo, no meio de grandes limitações humanas, pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. O Papa afirma de maneira humilde e simples em uma nota, a nota 351, que já está famosa, inclusive, que se pode dar também a ajuda dos sacramentos em certos casos. Mas para esse propósito, ele não nos oferece uma casuística de receitas, mas simplesmente nos recorda duas de suas famosas frases. Recordo aos sacerdotes que o confessionário não deve ser uma sala de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor. E a outra: a Eucaristia, embora constitua a plenitude da vida sacramental, não é um prêmio para os perfeitos, mas um generoso remédio e um alimento para os fracos. E complementa no rodapé a nota 51 com o que diz Santo Ambrósio: devo recebê-lo sempre para que sempre perdoe os meus pecados. Se peco continuamente, devo ter sempre um remédio. Aquele que comeu o maná morreu. Aquele que come deste corpo obterá o perdão dos pecados. Eu acho que eu tenho que dar uma parada aqui agora, porque nós vamos para um horário comercial aí. Isso, eu rapidinho. não consigo continuar aqui. Verdade. Então nós já voltamos, pessoal, 21 horas e 15 minutos. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Estamos de volta com o nosso programa Ser Igreja Hoje, Família em Destaque. São 21 horas e 17 minutos. E estamos dando continuidade, então, à exortação apostólica Amoris Laetitia com o nosso amigo Juarez. Vamos lá, então, Juarez. Muito bem. Continuando, essas convicções têm também consequências pastorais que somos chamados a considerar com prudência e audácia. Muitas vezes, agimos como controladores da graça e não como facilitadores.
Como diz o Papa, a igreja, porém, não é uma alfândega, mas a casa paterna, onde há lugar para todos com a sua vida sofrida e cansada. Os sacerdotes têm o dever de acompanhar as pessoas interessadas pelo caminho do discernimento, em conformidade com o ensinamento da igreja e com as orientações do bispo. Nesse processo, será útil fazer um exame de consciência através de momentos de reflexão e arrependimento. Uma reflexão sincera pode fortalecer a confiança na misericórdia de Deus, que a ninguém deve ser rejeitada. O diálogo com o sacerdote no foro interno concorre para a formação de um juízo reto sobre aquilo que impede a possibilidade de uma participação mais plena na vida da igreja e sobre os passos que a podem favorecê-la e fazê-la crescer. Visto que na própria lei não existe graduação, esse discernimento nunca poderá prescindir da verdade e da caridade do Evangelho propostas pela Igreja. Para que isso se verifique, devem ser garantidas as necessárias condições de humildade, discrição, amor à Igreja e ao seu ensinamento, na busca sincera da vontade de Deus e no desejo de chegar a uma resposta mais perfeita possível à mesma. Essas atitudes são fundamentais para evitar o grave risco de mensagens equivocadas, como a ideia de que algum sacerdote pode conceder rapidamente exceções, ou de que há pessoas que podem obter privilégios sacramentais em troca de favores. Quando uma pessoa responsável e discreta, que não pretende colocar os seus desejos acima do bem comum da igreja, se encontra com um pastor que sabe reconhecer a seriedade da questão que tem entre irmãos, evita-se o risco de que um certo discernimento leve a pensar que a igreja sustente uma moral dupla. Aí no parágrafo 301, para se entender adequadamente por que é possível e necessário um discernimento especial em algumas situações chamadas irregulares, há uma questão que sempre se deve ter em conta para nunca se pensar que se pretende diminuir as exigências do Evangelho. A Igreja possui uma sólida reflexão sobre os condicionamentos e as circunstâncias atenuantes. Por isso, já não é possível dizer que todos os que estão em uma situação chamada irregular vivem em estado de pecado mortal, privados da graça santificante. A propósito desses condicionamentos, o Catecismo da Igreja Católica exprime-se de maneira categórica no número 1735. A imputabilidade e responsabilidade de um ato podem ser diminuídas e até anuladas pela ignorância, a inadvertência, a violência, o medo, os hábitos, as afeições desordenadas e outros fatores psíquicos ou sociais. E no parágrafo 2352 do Catecismo também, refere-se novamente às circunstâncias que atenuam a responsabilidade moral, nomeadamente a imaturidade afetiva, a força de hábitos contraídos, o estado de angústia e outros fatores psíquicos ou sociais. Na nota de rodapé número 344, explica-se que João Paulo II, na exortação Reconciliação e Penitência, em seu número 17, ao criticar algumas leituras da categoria opção fundamental, reconhecia que podem, sem dúvida, verificar-se situações muito complexas e obscuras sob o ponto de vista psicológico que influem na imputabilidade subjetiva do pecador. Por essa razão, um juízo negativo sobre uma situação objetiva não implica um juízo sobre a imputabilidade ou a culpabilidade da pessoa envolvida. O Papa diz então que no contexto destas convicções considera muito apropriado aquilo que muitos padres sinodais quiseram sustentar. Em determinadas circunstâncias, as pessoas encontram grandes dificuldades para agir de maneira diferente. O discernimento pastoral deve assumir a responsabilidade por tais situações. Nós estamos agora no parágrafo 303. Em todo caso, lembremos-nos que este discernimento é dinâmico e deve permanecer sempre aberto para novas etapas de crescimento e novas decisões que permitam realizar o ideal de forma mais completa. É mesquinho deter-se a considerar apenas se o agir de uma pessoa corresponde ou não a uma lei ou norma geral, porque isso não basta para discernir e assegurar uma plena fidelidade a Deus na existência concreta de um ser humano.
peço encarecidamente que nos lembremos sempre de algo que ensina São Tomás de Aquino e aprendamos a assimilá-lo no discernimento pastoral. Embora nos princípios gerais tenhamos o caráter necessário, todavia, à medida que se abordam os casos particulares, aumenta a indeterminação. No âmbito da ação, a verdade ou a retidão prática não são iguais em todas as aplicações particulares, mas apenas nos princípios gerais. E naqueles onde a retidão é idêntica nas próprias ações, esta não é igualmente conhecida por todos. Quanto mais se desce ao particular, tanto mais aumenta a indeterminação. É verdade que as normas gerais apresentam um bem que nunca se deve ignorar nem transcurar, mas na sua formulação não podem abarcar absolutamente todas as situações particulares. Ao mesmo tempo, é preciso afirmar que precisamente por esta razão, o que faz parte de um discernimento prático de uma situação particular não pode ser elevado à categoria de norma. Isso não só geraria uma casuística insuportável, mas também colocaria em risco os valores que se devem preservar com particular cuidado. Sim. Referindo-se ao conhecimento geral da norma e ao conhecimento particular do discernimento prático, São Tomás chega a dizer que se existir apenas um dos dois conhecimentos, é preferível que este seja o conhecimento da realidade particular, porque está mais próximo do agir. Parágrafo 305. Por isso, um pastor não pode sentir-se satisfeito apenas aplicando leis morais aos que vivem em situações irregulares, como se fossem pedras que se atiram contra a vida das pessoas. É o caso dos corações fechados, que muitas vezes se escondem atrás dos ensinamentos da Igreja para se sentar na cátedra de Moisés e julgar às vezes com superioridade e superficialidade os casos difíceis e as famílias feridas. Por causa dos condicionalismos ou dos fatores atenuantes, é possível que uma pessoa, no meio de uma situação objetiva de pecado, mas subjetivamente não seja culpável ou não o seja plenamente, possa viver em graça de Deus, possa amar e possa também crescer na vida de graça e de caridade, recebendo para isso a ajuda da Igreja. Em certos casos, poderia haver também a ajuda dos sacramentos. Por isso, aos sacerdotes, lembro, repetindo aqui que já lemos atrás, que o confessionário não deve ser uma câmara de tortura, mas o lugar da misericórdia do Senhor. E de igual modo assinalo que a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Amém. O discernimento deve ajudar a encontrar os caminhos possíveis de resposta a Deus e de crescimento no meio dos limites. Por pensar que tudo seja branco ou preto, às vezes fechamos o caminho da graça e do crescimento e desencorajamos percursos de santificação que dão glória a Deus. Lembremos-nos de que um pequeno passo no meio de grandes limitações humanas pode ser mais agradável a Deus do que a vida externamente correta de quem transcorre os seus dias sem enfrentar sérias dificuldades. A pastoral concreta dos ministros e das comunidades não pode deixar de incorporar esta realidade. 306. A caridade fraterna é a primeira lei dos cristãos. Não esqueçamos a promessa feita na Sagrada Escritura. Sobretudo, cultivai o amor mútuo com todo o ardor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Da primeira carta de São Pedro, capítulo 4, versículo 8. Paga teus pecados praticando a compaixão e repara tuas faltas cuidando dos pobres. Daniel, capítulo 4, versículo 24. A água apaga o fogo crepitante, assim a esmola expia os pecados. Eclesiástico, capítulo 3, versículo 30. Parágrafo 307. A compreensão pelas situações excepcionais não implica jamais esconder a luz do ideal mais pleno, nem propor menos de quanto Jesus oferece ao ser humano. Hoje, mais importante do que uma pastoral dos fracassados é o esforço pastoral para consolidar os matrimônios e assim evitar as rupturas. Todavia, da nossa consciência do peso das circunstâncias atenuantes psicológicas, históricas e mesmo biológicas, conclui-se que, sem diminuir o valor do ideal evangélico,
é preciso acompanhar com misericórdia e paciência as possíveis etapas de crescimento das pessoas que se vão construindo dia após dia, dando lugar à misericórdia do Senhor que nos incentiva a praticar o bem possível. Compreendo aqueles que preferem uma pastoral mais rígida, que não dê lugar a confusão alguma, mas creio sinceramente que Jesus Cristo quer uma igreja atenta ao bem que o Espírito derrama no meio da fragilidade. Uma mãe que, ao mesmo tempo que expressa claramente a sua doutrina objetiva, não renuncia ao bem possível, ainda que corra o risco de sujar-se com a lama da estrada. Os pastores que propõem aos fiéis o ideal pleno do Evangelho e a doutrina da igreja devem ajudá-los também a assumir a lógica da compaixão pelas pessoas frágeis e evitar perseguições ou juízos demasiado duros e impacientes. O próprio Evangelho exige que não julguemos nem condenemos. É providencial que essas reflexões sejam desenvolvidas no contexto de um ano jubilar dedicado à misericórdia, porque também perante as mais diversas situações que afetam a família, a Igreja tem a missão de anunciar a misericórdia de Deus, coração pulsante do Evangelho, que por meio dela deve chegar ao coração e à mente de cada pessoa. A esposa de Cristo assume o comportamento do Filho de Deus que vai ao encontro de todos sem excluir ninguém. Ela bem sabe que o próprio Jesus se apresenta como pastor de 100 ovelhas, não de 99, e quer tê-las todas. E eu acho que acabou meu tempo novamente. Ai, que dó. Ai, a gente olha assim, meu Deus, dá vontade de já... Bom, é incrível, né? Dá vontade de terminar tudo de uma vez, né? Mas a gente sabe que tem que ir com doses homeopáticas, né? É bom que deixa um gostinho de quero mais, né? Isso aí. Ah, Juarez, muito obrigada, viu? Eu é que agradeço a atenção de todos aí. Amém, muito obrigada. Uma boa, né, bom final de semana. E a semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Com certeza. Uma boa noite a todos e a bênção para vocês todos. Amém. Amém. Muito obrigada. Um abraço. Ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 21h30. Entramos em breve intervalo e logo, logo vamos estar novamente juntos. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, Família em Destaque. Olá, estamos novamente de volta com vocês, meus queridos. Como foi rápido, e passa muito rápido, né, Carlos? Nossa, Eva, a gente nem lembra mais dos 20 minutos que a gente tinha lá atrás, né? Bem isso, né, Carlão? É bem isso, a gente nem lembra mais, meu Deus. A gente achava, nossa, vamos ter um programa de rádio, né? Então, mas, bom... Como passa rápido e porque a gente faz com muito carinho, né? Esperando, né, que Deus haja mesmo na vida de vocês, né, meus ouvintes. E lógico que Deus nos inspira e nós estamos abertos, né? Que você também queira participar, que você também queira trazer algo para que a gente possa estar apresentando a vocês, né? De crescimento, de formação. Então, esteja conosco, esteja à vontade de nos ligar, deixar recadinhos no nosso site www.pastoralfamiliarlondrina.org.br. E trazendo novidades, nós também hoje, por inspiração e ouvir alguns casos de mães que têm filhos, né, que trabalham, que tem problemas, né, em relação a drogas, né, há diversas situações assim. Nós entramos em contato com a Neide, do Amor Exigente, para conversar conosco sobre o trabalho que eles fazem. O que é esse trabalho? Há quanto tempo existe, né? Então, eles dizem assim, que prevenção com amor exigente, né? Então a prevenção, ela é tudo, é uma reeducação, é educar, né? Então, Neide, daqui a pouquinho ela estará conosco ao vivo. O Carlão já está completando a ligação. Aí, Neide? Sim. Olá, boa noite, querida. Boa noite. Boa noite, Neide. Boa noite. Seja bem-vindo ao nosso programa Ser Igreja Hoje.
Aqui nós estamos então dando continuidade aqui nosso programa, né? Onde nós queremos mostrar um pouco para o nosso público, né? O que é o trabalho do Amor Exigente, né? Enfim, conhecer o trabalho de vocês, né? Pois não. Então, Neide, onde começou o Amor Exigente? O Amor Exigente, ele é um programa, ele teve início em... Desculpa, meu celular. Ah, tá. Ele teve início nos Estados Unidos, sim, né? Com um casal de americanos que passaram por um problema muito sério com seus filhos, com suas filhas, e a partir daí eles começaram a buscar soluções. Sim. E assim, parece que milagrosamente eles encontraram esse caminho, assim, o próprio casal trabalhando ali as questões, fazendo questionamento para si mesmo, onde foi que erramos, né? E começaram a buscar algumas soluções ali práticas dentro da família mesmo, de começar a dar limites, pensar na situação, o que havia acontecido para que chegasse nesse ponto. E então chegaram naquela conclusão que hoje a gente sabe que é o real mesmo, falta de limites, né? Os excessos que os pais fazem para os próprios filhos, e de liberdade. E aos poucos elas foram recuando, porque os pais que antigamente eram assim tão fragilizados começaram a ter uma certa força. Sim. Começaram a se reunir com os pais dos amigos das filhas deles e formaram um primeiro grupo onde eles começavam a discutir essas questões. Olha só. E começou a dar certo. Então foi aí nesse início nos Estados Unidos e iniciou. Depois veio para o Brasil através do padre Haroldo Ram, um padre jesuíta mexicano. Olha só. Mexicano, isso mesmo. Que ele veio dos Estados Unidos para o Brasil e trouxe com ele as comunidades terapêuticas de recuperação de drogados, e com isso, com o mesmo propósito também de poder dar esse apoio para as famílias, para os pais, né? E tratando na mesma linha, e aqui começou a dar certo também. Olha só. Então hoje nós temos mais de 100 mil famílias atendidas no Brasil todo, e graças a Deus caminhando muito bem e tendo bons resultados. Graças a Deus. Exato. Então, eu tenho um folder, né, a respeito, né, do Amor Exigente. Conheço, assim, a comunidade já na minha adolescência, onde que uma amiga da minha mãe, né, teve uma filha que teve problema, e daí minha mãe, dentro lá do grupo de oração onde minha mãe participava, conheceram o Amor Exigente, né? Então, o meu primeiro contato foi, acho que eu tinha uns 17 anos, né? Sim. Com esse grupo, né, de apoio, que facilita, né, toda essa mudança de comportamento, acompanhamento, né, da família. Então, mas é um grupo que tem, assim, dado muita alegria pra gente. Graças a Deus. Muita força para que a gente continue, né? Aqui em Londrina nós temos há 25 anos esse trabalho. Então, nós trouxemos de Campinas para Londrina. Olha só. E então trouxemos para o Paraná esse movimento. Olha que beleza. E hoje nós temos já 5 regionais aqui dentro do Paraná, trabalhando com o Amor Exigente. Que grande. E cada vez crescendo mais. Então isso nos deixa muito alegres, né? Agora nós estamos formando grupos de prevenção primária, que eu acho que é a coisa mais necessária. Sim. Porque você ficar só correndo atrás do prejuízo, não que não seja bom, porque tem resultados, mas... Queremos evitar, né? Exatamente, mas a gente podendo evitar
antes que a coisa aconteça, Sim. é muito melhor, né? Então, e essas atividades acontecem aonde? É em igreja, na residência dos pais? Não. Como que funciona, Leide? É assim, nós, em qualquer lugar onde nos ofereçam um espaço adequado. Tá. Mas, normalmente, esses espaços estão sendo generosamente oferecidos nas paróquias, nas igrejas, né? Porque é um movimento que não tem, assim, uma conotação religiosa, Sim. né? É um movimento pluralista, para que Sim. todos se sintam à vontade na reunião, Sim. que se sintam sem discriminação na questão religiosa, mas a maioria de nós somos católicos e as paróquias nos abrem as portas. Então nós temos aqui em Londrina, na paróquia dos Sagrados Corações, que já estamos lá há 19 anos. Olha que bênção. Nós temos na paróquia Coração de Maria, que estamos lá também há 14 anos. Temos outro grupo agora que é esse de prevenção, que é o mais novo, que estamos ali na paróquia ali da Madre Leônia, São Vicente de Paulo. Outro grupo na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, que também já é bem antigo. E aqui em Londrina nós estamos com esses, por enquanto. Sim. Mas eu tenho outros grupos fora de Londrina, né? Apucarana, Andiraca, Bandeirantes, Jacarezinho. Entendo. Várias cidades aí dessa região, Ibiporã. Então a gente tem outros grupos fora. Sim. São mais 9 grupos. Olha só que maravilha. E eu observo também que o Amor Exigente tem ele possui princípios, né? Sim. Que são 12 princípios básicos que se trabalha, se estimula, né? Diante desses grupos. Você pode pelo menos citar assim alguns que você acha de forma bem que é o coração mesmo? Então, os princípios são o seguinte, é a base do programa, né? É a base mesmo que da sustentação do programa, são esses princípios. Então, eles são 12 realmente. O fundamental, que eu acho, é o primeiro, que são as raízes culturais. As raízes culturais são o que o David e a Phyllis York, fundadores do movimento lá nos Estados Unidos, se empenharam, se pautaram mais, porque naquela ação que eles estavam praticando de busca, então eles começaram a trabalhar as suas raízes. Puxa, o que aconteceu com a gente, por quê, onde foi que nós erramos, sabe? E começaram a dialogar, sabe quando o casal está assim acabado? Eu imagino. Senta e começa a falar. Imagino. E aí começaram a vir coisas da juventude, da infância, da situação de vida deles, né? Então eles começaram a perceber que, como eles tiveram uma vida muito sofrida na época da Grande Depressão dos Estados Unidos, Sim. Os pais tiveram que abandoná-los em abrigos e etc. O David ficou até 18 anos de idade dentro de um abrigo, né, para jovens, para crianças que não tinham... Tipo um orfanato, né? Exato. Isso, um orfanato. E ele ficou lá até os 18 anos de idade, sofreu muito, e depois, quando saiu, foi retomar a vida dele, porque não poderia mais ficar ali. E a Phyllis, a esposa dele, ela foi usuária de drogas, então, durante a juventude dela, só que ela conseguiu dar a volta por cima, e os dois se conheceram na faculdade, fizeram psicologia. Olha só. E aí tudo foi concorrendo para que eles tivessem essas coisas de Deus mesmo, né? Esse encontro assim, e nessa reflexão, então eles começaram a ver as suas raízes, o quanto isso era forte na vida das famílias, né? E o quanto é forte mesmo essa genética, essas coisas, e aí por aí afora, né?
as coisas que muitas vezes a gente não dá muita importância, mas os comportamentos, e vai ver comportamento de pai, de famílias lá atrás, como era, e hoje como são, né? E então eles conseguiram, então eles nomearam os princípios. Primeiro, raízes culturais. Então era o enfoque no eu. É o primeiro princípio que nós trabalhamos na primeira semana do mês. Porque cada princípio, cada mês nós temos um princípio. Entendi. E a cada semana nós enfocamos um aspecto. Então na primeira semana o primeiro enfoque é o eu. Eu e as minhas raízes, como é que eu estou hoje? Neide, só um minutinho, só. Nós vamos entrar num breve intervalo, tá? E nós retornamos daqui a pouquinho. 21h48. Rádio Alvorada, a rádio da família. Você está ouvindo na Rádio Alvorada, Ser Igreja Hoje. Hoje no Ser Igreja, família em destaque. Olá, estamos de volta, 21h52, Família em Destaque, conversando com a Neide a respeito do amor exigente, né? Ela que trouxe esse programa junto à Secretaria Nacional de Políticas sobre a Droga, né, do Ministério da Justiça, com apoio também da Embaixada Americana e parceria com a Federação do Amor Exigente, né, que veio lá dos Estados Unidos, né? Disseminou aqui no Brasil no ano de 1984, então, e ela disse que já existe 100 mil famílias, né, Carlos? Isso. Sendo assistidas. Então, pessoal, caiu a ligação com a dona Neide, mas nós vamos conversando a respeito, né, do amor exigente. Eu perguntei para ela sobre os princípios básicos, né, deste programa. E ela citou um mais importante, que seria o quê? O identificador. Os problemas da família que tem raízes na sua estruturação. Então, ela comentou que o casal que fundou esse programa, né, Carlos? Isso. Eles já tinham problemas na infância, que ele viveu no orfanato até os 18 anos, que parece que a esposa, né, teve problemas com drogas, então já tinha um histórico familiar e a filha se envolveu com drogas, né? E depois desses 12 passos, eu estava vendo aqui que no 8º princípio básico, conseguimos a ligação. Retomamos então com a Neide. Neide, tudo bem? Tudo bem. Caiu a linha. Então, nós estávamos falando sobre os princípios, né? E daí você disse que você tem uma reunião que acontece na semana, né? São semanais, as reuniões, né? Isso. Então nós temos em cada grupo, por exemplo, na Sagrados Corações, nós temos nas quartas-feiras, acontecendo hoje, às 19h30, lá no salão, no auditório da paróquia. Tá. Nós temos na Sagrados Corações, aliás, na São Vicente de Paulo, nas terças-feiras, que é um grupo de prevenção, às 19h30 também. Na Imaculada Conceição também, às 19h30, nas terças-feiras. Também, um outro grupo que é um grupo de codependência para comportamentos codependentes. E temos na Nossa Senhora de Lourdes aos sábados. Ah, entendi. À tarde. Então, assim, deixa, né, para a gente esclarecer, então, semanalmente acontece nessas paróquias uma vez na semana, é isso? Uma vez na semana. Tá, joia. Então, sempre o início às 19h30. Isso. E lá dentro tem um casal, tem um apoiador, como que é? Nós trabalhamos com os grupos de apoio, né? Então, são grupos, por exemplo, esse grupo da paróquia Sagrados Corações, nós reunimos semanalmente por volta de 60 a 70 pessoas. Nossa, e essas pessoas são acolhidas quando chegam pela primeira vez por um coordenador que vai explicar como é que funciona, o que é o amor exigente, né? Para que eles já entrem assim meio que situados e já fiquem mais à vontade.
E na segunda semana, eles já são enviados para grupos diferentes. Tá. Então, cada pessoa que está nesse grupo vai para um outro grupo. Se for casal, marido e mulher, eles vão para grupos separados. Se houver um jovem que já esteja em busca de ajuda, que queira ajuda, também ele vai ser atendido. Olha só que maravilha, né, Neide? Nosso horário ele é bem curto, né? E eu gostaria que você deixasse o seu telefone, seu contato, né? Para que a gente possa também até colocar no site, né, Carlos? Isso. E daí também vamos tentar colocar as paróquias, né, que vocês atendem. Tá aqui registrado, né? A gente tem um papelzinho, né? Das reuniões que acontecem segundas, terças e quartas e sábados. Então daí no site a gente vai estar disponibilizando. E o seu telefone, Neide? Olha, eu tenho o telefone da instituição mas cai no meu celular. Tá. Que é o 3028-1812. Ótimo. E eu tenho esse que eu estou falando, que é o 3329-7703. Tá, joia. Então tá, Neide, muito obrigada, né, pelo seu atendimento. Que bom. E vamos ver, né, trabalhando junto, pastoral familiar, amor exigente, né? Nós temos o setor de casos especiais, onde entra também esse zelo, esse cuidado, esse olhar para as famílias que têm dependência, né, de álcool, de droga. E junto com vocês, fazendo essa ligação, né? Pois não. Muito obrigada mais uma vez, que Deus abençoe muito você, o seu trabalho e a todos os agentes aí do Amor Exigente. Obrigada, precisamos muito de orações mesmo, porque a gente continue com força e fé. Amém, a nós todos. Bom, pessoal, muito obrigada por estar conosco, Deus os abençoe e até a semana que vem. Fiquem com Deus, boa noite. Rádio Alvorada, emissora que proclama Maria bem-aventurada.